O nome do Senhor Deus seja louvado. Amém. Vamos dar início a esse santo culto de louvores e adoração a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Chamemos um hino, irmãos. Glória a Deus. Hino de número 100, 100. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Chamemos mais um hino, irmãos. Glória a Deus. Hino 160, 160. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor.
Chamemos o hino para a oração, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. 286. Hino 286, 286. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Agora, querida Irmandade, chegou o momento de orarmos ao Senhor Deus. O Senhor, mais uma vez, tem preparado essa oportunidade de estarmos diante dEle para oferecermos um culto de louvor e adoração a Ele. Que privilégio maravilhoso o Senhor nos tem dado, irmãos. Aleluia.
E agora chegou o momento de nós nos prostrarmos na presença dele para suplicarmos que ele continue no nosso meio, que ele continue conduzindo este santo culto. Glória a Deus. E também, pela misericórdia do Senhor, ele nos dá a oportunidade de fazermos pedidos de oração, e aqui chegaram por enfermidade, tribulação, causa, viagem, família e testemunhado. Então, aquele que o Senhor trouxer as palavras de oração, apresenta esses pedidos nas mãos do Senhor e peça ao Senhor que deposite um pouco mais de fé no nosso coração, pois sabemos que a fé é Ele que planta em nós, é Ele que coloca, aleluia, como uma semente, Ele mesmo rega, aleluia, glória a Deus. Pois a fé, como está na palavra do Senhor, é um dom de Deus, aleluia. Então ninguém tem mérito em receber um dom de Deus. Glória a Deus. Então vamos pedir também que o Senhor coloque fé para que possamos continuar nesta caminhada, aleluia, sem esmorecer, sem nos iludir, irmãos, com nada desse mundo, sem nos iludir com, glória a Deus, com aquilo que não condiz com a palavra do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. E também glória a Deus. Peça ao Senhor também que dê a nós cada vez mais entendimento da sua vontade em nossa vida, irmãos. Glória a Deus. E sabemos que toda a vontade do Senhor para a vida dos seus filhos está tudo descrito na sua sã palavra. Então pedimos ao Senhor que nos dê entendimento da sua palavra, para que nunca venhamos a errar o caminho. Glória a Deus. O caminho como cantamos, que é o Senhor Jesus. É o caminho, a vida, a luz. Glória a Deus. Então, irmãos, não esqueçamos também de pedir ao Senhor que, pela sua misericórdia, sendo da sua vontade, que mais uma vez fale conosco pela tua santa palavra. Todos juntos em santa oração, oremos ao Senhor Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Seja o teu
Santo é o Senhor Jesus. Agradecido seja teu nome. Glória, glória para o Senhor. Glória seja a tua glória para Deus. Rei de toda majestade, sobre nós e baixo da tua glória. Deus, amigo de cuidar para o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia, Jesus, tenha glória. Santo é teu nome, aleluia. Deus, amigo de cuidar, glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus. Rei da eternidade, meu Senhor. Glória ao Filho de Deus, glória. Toda honra e glória seja dada a Deus. Glória ao Senhor Jesus, aleluia. Glória de toda majestade, glória ao Senhor. Rei da vida, aleluia. Deus da vida, glória a Deus. Pai nosso que estás nos céus, em nome do teu santo Filho, Jesus, continuamos prostrados diante da sua santa presença. Após a oração que já foi elevada a ti, Santo é o uma oração Senhor. completa, Pai amado, de agradecimento, Senhor, e também de súplica, Pai bendito, material e espiritual, glória a Deus. Senhor, graça te damos por estarmos nesta noite aqui. Sim, Senhor. Graças te damos por estar nos ensinando, Senhor, a te servir por quem tu és e não por aquilo que esperamos receber de ti. Glória a Jesus. Porque tu és digno de honra e louvor e de glória, independentemente de como estiver a nossa situação. Se estivermos enfermos, se estivermos com dores, se não tivermos o que comer, se estivermos presos, se estivermos à beira da morte, a nossa boca deve louvar e engrandecer o teu nome, porque tu és Deus e entregaste o teu Filho para pagar a dívida que não tínhamos como pagar, Senhor. Que nós verdadeiramente venhamos te louvar, porque tu és digno de honra e de glória. Aleluia ao todo. E não porque esperamos ser reconhecidos pelos homens, ou porque esperamos receber alguma coisa de ti. Glória a Cristo Jesus. Aleluia. amado, aleluia, Santo, santo. Senhor, porque aquilo que a nossa alma mais almeja, Aleluia. o teu Filho, Senhor eterno, já nos deu, que é o direito de voltar para a pátria celestial. Graças te damos, Senhor, pela tua misericórdia. Graças te damos pelo perdão dos nossos pecados. Ajuda-nos, Senhor. E por nos deixar um modelo perfeito que é Jesus Cristo. Glória ao Príncipe da Como salvação. falamos, Senhor, ainda hoje. Aleluia. Seria fácil, Senhor, para nós imitar a Jesus Cristo se Aleluia. nós não fôssemos maus. Glória a Deus. Mas como nós somos maus, Senhor, então é difícil imitar o nosso Mestre. Ah, Jesus, junto a nós. Senhor, porque Ele, Senhor eterno e justo, veio a esta terra sem nenhum pecado, Verdade. sem nenhuma concupiscência, Senhor. Ele não pensava o mal do seu próximo, Senhor. Ele não desejava o mal do seu próximo, Senhor. Pai amado e justo, Ele, Senhor, Aleluia, Jesus. fez, ó Pai amado e justo, o que ninguém poderia fazer, Pai amado, e nós não temos palavras para te agradecer. Então, Senhor, se estamos provados,
Também, Senhor, a irmã Marta está internada, Senhor, e fez a cirurgia ontem. Sua filha disse que ela está muito inchada, com muitas dores, Senhor, nós a entregamos nas tuas mãos. E também a sua filha, Senhor, vindo e indo, Senhor eterno, trabalha, entregamos a irmã Gesane nas tuas mãos, a sua família. Senhor, e todos os nossos irmãos com causas difíceis, enfermidades, Senhor, as famílias com as lutas, Senhor, com as tormentas. Senhor, entregamos nas tuas mãos, Senhor, a nossa vida, Pai. Cremos que aquilo que tu faz, Senhor, é perfeito para a salvação das nossas almas. Senhor, rogamos que continue nos abençoando nos demais cantares de hinos, nos recitativos, Senhor. E também, Pai, se for da tua vontade, ensina-nos o conselho da tua palavra, Senhor. Palavra pura, veraz, Senhor eterno, fiel, glória ao teu nome. Senhor, a tua palavra é guia, Senhor, para o nosso caminho, Pai. Que possamos ouvir, Senhor, guardar e praticar a tua palavra, Senhor. Por intermédio dela, Senhor eterno, tu vai nos ensinando, Senhor, a imitarmos o nosso mestre, Pai amado. Graça damos a ti por tudo e rogamos as tuas bênçãos em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Glória a Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória, glória, glória ao nome do Senhor Jesus. Glória à videira verdadeira. Glória ao caminho, a verdade, a vida. O Senhor Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Vamos chamar mais um hino e aguardar que o Senhor, sendo da vontade dele, que nos mande a sua palavra. Quem sente pode chamar. Hino 51. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.
agora, querida Irmandade, chegou o momento da palavra. Glória a Deus. Aquele que o Senhor já revelou, ou se o Senhor revelar, faça a vontade do Senhor Deus. Estamos na liberdade da palavra. O Senhor Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor Deus, seja louvado. Amém. Glória a Deus. O Senhor tem trazido a sua palavra, irmãos, no livro de Gênesis, no capítulo 15. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus amado. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Glória Aleluia. a Jesus. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Façamos a leitura com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. Deus anima Abrão e promete-lhe um filho. Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me hás de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: Eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: Assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti esta terra, para a herdares. E disse ele: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe: Toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu.
e as aves desciam sobre os cadáveres. Abrão, porém, as enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e eis que grande espanto e escuridão caiu sobre ele. Então disse a Abrão: saibas, de certo, que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-ão, e afligi-los-ão 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. E tu irás a teus pais em paz. Em boa velhice serás sepultado, e a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumo e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abrão, dizendo: a tua semente tenho dado esta terra, desde o rio Egito até ao grande rio Eufrates, e o Queneu, e o Quenezeu, e o Cadmoneu, e o Eteu, e o Ferezeu, e os Refaíns, e o Amorreu, e o Cananeu, e o Girgazeu, e o Jebuseu. Até aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, o Senhor apontou esta palavra e a primeira coisa que o Senhor traz para reforçar para nós é que Deus não é pego de surpresa. Não há nada que aconteça nesta terra que pegue o Senhor Deus de surpresa. Tudo está dentro dos planos do Senhor. Ele faz conforme lhe apraz e conforme a sua sabedoria infinita. Porque quem pode dizer para o Senhor que assim seria melhor, ou de outra maneira seria melhor do que a que ele planejou? Glória ao Senhor Deus. Se nós estivermos em sã consciência, irmãos, jamais diremos que aquilo que o Senhor faz está errado, ou que aquilo que o Senhor permite não é proveitoso. Glória ao nome santo do Senhor. Porque tudo que o Senhor faz, tudo que o Senhor permite, tem um porquê. Muitas vezes a nossa mente não compreende, mas seremos bem-aventurados se crermos, assim como Abraão creu. Ele já era idoso, a sua esposa era estéril, e quando o Senhor aparece aqui para ele, o Senhor diz assim, depois destas coisas veio a palavra do Senhor dizendo, a Abrão dizendo, então veio em visão, dizendo para ele, o Senhor apareceu para ele em visão e disse: não temas, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Mas, irmãos, ele aguardava um galardão nesta vida terrena. E naquela época, um homem, para ser bem-sucedido na sociedade em que ele vivia, ele não tinha que ter só bens materiais, mas ele tinha também que ter filhos. E ele não tinha nenhum filho. E a sua esposa, então, era estéril. Então, ele, de certa forma, aqui ele estava fazendo para o Senhor uma lamentação. Ele fez: Senhor Jeová, que me has de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Então ele estava pensando, tudo que eu tenho, tudo que o Senhor me deu, eu não terei um herdeiro para herdar tudo isso. Embora ele cria que o Senhor era poderoso para fazer o que lhe aprouvesse,
Mas então aqui o Senhor continuou falando com ele, né? Abraão ainda não tinha mudado o nome dele, e ele disse, né? Eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Porque naquela época, se ele não tivesse filhos, alguém, né, que era ali nascido na casa dele, ou dos seus servos, ou alguém da sua parentela, poderia então herdar. Ele poderia nomear herdeiro. Se ele não tivesse filhos, ele poderia nomear a quem ele quisesse seu herdeiro. No entanto, mais uma vez veio a palavra do Senhor a ele dizendo, e aí aqui então, aquilo que a princípio era improvável, o Senhor já começou a dizer para ele, este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, esse será o teu herdeiro. Irmãos, e o Senhor nos diz, o Senhor, ele sempre surpreende aquele que confia nele. Glória ao nome santo do Senhor. Mas o Senhor nos surpreende não porque nós somos merecedores, mas para que a nossa boca reconheça que Ele é o Senhor. Glória a Deus nas alturas. Esses dias eu estava ouvindo uma parte do porquê que o Senhor permitiu que os discípulos estivessem em meio à tempestade. E o Senhor estava vendo eles ao longe no mar da Galileia. E o Senhor permitiu, um dos motivos para que quando o mar se acalmasse ao mandado do Senhor e o vento parasse, eles pudessem dizer, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Irmãos, o Senhor faz grandes obras por tão imensa misericórdia para se revelar para nós que somos tão falhos e muitas das vezes não vemos o Senhor naquilo que Ele já nos faz. Como conversávamos hoje, o Senhor se manifesta a sua glória em toda a sua criação, nas árvores, nos animais, em nós. Tudo que o Senhor criou manifesta a sua glória, porque nós não temos capacidade de criar um ovo, irmãos. Um ovo, por menor que seja, nós não temos capacidade de criar um ovo e dentro daquele ovo gerar um animal que vai ter penas coloridas. Para nós isso é algo impossível, e o Senhor faz isso, e nós não, muitas vezes as pessoas e até mesmo nós não reconhecemos a grandeza do nosso Deus. Então Ele faz uma obra como essa, como Ele fez, acalmou o mar, o vento, e aí os discípulos disseram, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Irmãos, e o Senhor então Ele faz muitas vezes, desde pequenas obras, como grandes obras, para que os seus filhos reconheçam que verdadeiramente Ele é o Deus Todo-Poderoso, verdadeiramente o seu Filho é o Salvador das nossas almas, que também é todo-poderoso no céu e na terra, e que são dignos de honra, de louvor e de glória. Irmãos, independentemente da situação que nós estivermos, o Senhor quer nos alertar, irmãos, que nós possamos resistir ao mal, quando nós estivermos numa situação difícil e os maus espíritos vierem soprar na nossa mente, que nós não precisávamos passar por isso, que nós não merecíamos passar por aquilo. Glória ao nome santo do Senhor, que nós possamos resistir ao mal e dizer, eu sou servo do Senhor e eu aceito a sua vontade na minha vida. Não importa se a minha carne está sofrendo, se está doendo, glória ao nome santo do Senhor. Não importa se eu não estou entendendo, não importa se para mim parece que não tem saída, mas ainda assim eu creio no Deus da minha salvação. Eu creio que Ele está cuidando de mim, assim como Ele cuida das aves, como Ele cuida de tudo que há nesta terra, Ele está cuidando de nós. E aí então, irmãos, o Senhor o levou para fora
e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isso por justiça. Irmãos, essa parte é uma parte muito gloriosa, porque Abraão foi chamado justo, não pelas suas obras, mas porque ele creu que o Senhor era poderoso para fazer o impossível. Glória ao nome santo do Senhor. E assim somos nós, irmãos. Nós somos justificados não pelas nossas obras, mas porque nós cremos que o Senhor Jesus veio a essa terra e pagou a nossa dívida, morrendo pelos nossos pecados. Então, irmãos, mais adiante, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Ele fala que assim como depois Abraão foi justificado pela fé, que nós também somos justificados pela fé no Senhor Jesus. Irmãos, isso é uma coisa muito gloriosa, porque o Senhor Jesus ainda não tinha vindo a esta terra, mas o Senhor falando aqui, a gente pode dizer face a face com Abraão, mesmo que era impossível, mas ele cria, ele não questionava. E assim somos nós, irmãos. Nós, muitas das vezes, não temos o Senhor falando como falava com Abraão. Algumas pessoas têm o privilégio, às vezes, de ouvir o Senhor com voz humana, e alguns são mais achegados do Senhor, e o Senhor fala, né, às vezes em visão. Enfim, o Senhor tem várias formas de falar conosco. Mas, irmãos, certo é que no nosso caso hoje, nós temos que crer que Jesus pagou a nossa dívida, e crendo no sacrifício dele, nós somos justificados pelo sacrifício dele, justificados pela nossa fé, de que o que ele fez, daquilo que o Senhor Deus permitiu que acontecesse com o seu filho, de que isso é suficiente para perdoar os nossos pecados. Irmãos, e muitas vezes, muitos acreditam que serão salvos pelas suas boas obras. Então, eles acham que aqueles que eles estão enxergando o erro, muitas vezes um exemplo, aquele ali, ele de vez em quando conta uma mentira. Aquele ali, de vez em quando, eu vejo ele falando mal do seu próximo. Aquela, de vez em quando, ela se ira muito facilmente. E eu, então, não faço essas coisas, eu vou ser salvo. Glória ao nome santo do Senhor. Mas, irmãos, engana-se redondamente quem assim pensa, porque aquele que comete um único pecado, a palavra de Deus diz que ele já seria condenado. Porque a lei, ela é santa e perfeita, e aquele que comete um único pecado, a palavra de Deus diz: a alma que pecar, esta morrerá. Então, se nós, ao longo de toda a nossa vida, nós não pecássemos nenhuma vez, mas um dia nós tivéssemos um pecado, então nós estaríamos condenados. Glória ao nome santo do Senhor. Mas o Senhor Jesus morreu pelos nossos pecados. Glória ao nome santo do Senhor. Ele pagou a nossa dívida, e assim como está escrito aqui, ele creu no Senhor e isso foi-lhe imputado por justiça, nós também, crendo no Senhor Jesus, isso nos é imputado por justiça, e as nossas más obras são justificadas diante do adversário das nossas almas, quando ele vai nos acusar. Olha lá, ele não serve a Deus como deveria. O Senhor diz: por este pecado o meu filho morreu na cruz. Glória ao nome santo do Senhor. Então disse mais o Senhor: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te a ti esta terra para a herdares. Irmãos, essa também é uma parte muito gloriosa, porque quando o Senhor falou com Abrão, ele estava numa terra distante, muito distante, e ele saiu sem saber para onde o Senhor o levaria. Irmãos, isso é uma coisa gloriosa. Obedecer a Deus, podemos dizer assim, às cegas, sem saber o que será, para onde, aquilo que o Senhor está nos mandando fazer, aonde aquilo vai nos levar, mas que tenhamos esse exemplo. Ele foi sem saber aonde ele iria. Então o Senhor
falou com ele que aonde ele estava, o Senhor daria por herança, não só para ele, mas também para os seus descendentes. E aí, então, ele pediu um sinal. Senhor, como saberei que hei de herdá-la? Então, aqui, ele pediu um sinal para o Senhor. E aí, o Senhor pediu para ele todos esses animais, né? Uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro, uma rola e um pombinho. E ele trouxe esses animais e partiu ao meio e pôs cada um deles em frente, uma parte em frente da outra, e as aves não partiu. E ali, irmãos, o Senhor pediu para ele trazer, mas não falou o que ia fazer com aquilo. E ele ficou ali aguardando, e de repente as aves do céu começaram a vir, aves que estavam, né, vendo os animais ali, muito provavelmente falar uma ave que se alimenta de animais mortos, né, como urubus ou outra espécie de aves, e ele as enxotava. E aí, irmãos, pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre ele, e eis que grande espanto e escuridão caiu sobre ele. Então, irmãos, não é porque nós estamos obedecendo ao Senhor que tudo é luz, que tudo é paz, que tudo é esclarecido. Não, irmãos. Há momentos que o Senhor pede para a gente fazer uma coisa e nós não vamos entender o porquê, assim como ele. Inclusive vai vir algumas aves para se sentar e nós ainda vamos, né, ter que, como diz aqui, ele enxotava aquelas aves. E ele podia, irmãos, ter se revoltado e pensado assim: o Senhor pediu para eu fazer isso e agora não faz nada, eu vou embora e vou largar essas aves aqui. Mas não, irmãos, ele permaneceu lá. E aí então o Senhor permitiu que caiu sobre ele um profundo sono, só que além desse sono veio um grande espanto e uma grande escuridão. Glória ao nome santo do Senhor. Irmãos, assim é na nossa vida. Há momentos em que sentiremos que estamos debaixo de uma grande escuridão e o nosso ânimo se descai, irmãos, e vem sobre nós um grande espanto. Mas somos bem-aventurados, irmãos, se confiarmos que o Senhor sabe o que está fazendo e perseverarmos naquilo que o Senhor nos pedir. Então, o Senhor disse a Abraão, né? O Senhor disse a ele: saibas, de certo, que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-ão e afligi-los-ão 400 anos. Irmãos, olha que coisa gloriosa. Aqui o Senhor já estava falando com ele o que aconteceria com os descendentes dele. E o Senhor então já estava falando com o povo que iria para o Egito. Por isso que o Senhor nos diz: nada pega o Senhor de surpresa. Quando Jacó estava, né, com seus 12 filhos, o Senhor permitiu que um deles foi vendido, não é? As crianças, alguém sabe qual foi o filho de Jacó que foi vendido? José, isso mesmo. E para onde que o José foi vendido? Para o Egito. Irmãos, e ali estava se cumprindo isso que o Senhor tinha falado para Abrão. Ele foi vendido para o Egito. Jacó pensou que o seu filho estava morto. No Egito, o Senhor guardou José. Ele esteve preso, foi difamado, glória ao nome santo do Senhor. Mas no momento oportuno, quando houve fome na terra, o Senhor permitiu que os seus irmãos foram até o Egito, e depois o Senhor trouxe toda a descendência de Jacó para a terra do Egito. E eles eram descendentes de Abrão. Irmãos, e lá eles permaneceram 400 anos. E aí aqui diz: e depois eu julgarei a gente a qual servirão, que foi o que o Senhor fez. Os egípcios saíram atrás deles e o Senhor permitiu que eles se afogaram no mar. E aí diz assim, ó: e depois sairão com grande fazenda. O povo saiu do Egito, irmãos, com animais, com riquezas, embora eles permaneceram no deserto e muitas coisas acabou ficando, né? Mas isso por desobediência deles.
E aí ele prometeu: e tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. O Senhor prometeu a Abrão. E aí diz: e a quarta geração dele tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Irmãos, até a injustiça o Senhor determina até quando ela poderá acontecer. Irmãos, tem muitos que dizem assim: se Deus existisse, criança não morria. Se Deus existisse, as pessoas não passavam fome. Se Deus existisse, não acontecia isso ou aquilo. Irmãos, são pessoas que não conhecem o nosso Deus, porque tudo está dentro dos seus planos perfeitos. A injustiça tem um tempo certo para acabar. E o Senhor permite aquilo que aos nossos olhos parece que é injustiça, o Senhor permite, porque aqueles que muitas das vezes estão sendo aos nossos olhos injustiçados, o Senhor está mostrando que independentemente do que aconteça, todos podem ser fiéis a eles. Assim como aconteceu com Jó, que o Senhor envergonhou Satanás. Jó dizia que o adversário dizia a Deus que Jó só o servia e só o adorava porque Deus dava tudo para ele, que é o que o Senhor deu na oração, irmãos. Muitos querem servir a Deus não por quem Deus é, mas sim por aquilo que eles esperam receber de Deus. Irmãos, e esses que esperam receber coisas de Deus não o entendem como um ser supremo que é digno de adoração, independentemente do que nos aconteça. O Senhor Deus é bom, irmãos, independentemente do que nos aconteça. Então, quando o Senhor permitiu que Satanás tocou em tudo que era de Jó, e mesmo assim Jó não blasfemou contra Deus, embora ele lamentou, irmãos, ele desejou morrer, mas ele não blasfemou contra o Senhor Deus. Então o Senhor provou para Satanás que Jó não o servia e não o adorava apenas por aquilo que Deus dava a ele, e sim, Jó o servia e Jó o adorava porque ele reconhecia que Deus era digno de honra, de louvor e de glória, independentemente do que acontecesse na sua vida. E assim, irmãos, é o que acontece na vida de muitos. As pessoas pensam que é injustiça e o Senhor está provando que existem aqueles que são fiéis a Deus e vão continuar fiéis ao Senhor, mesmo que tudo pareça falhar. Irmãos, como nós cantamos no hino, que é inspirado também numa parte da Bíblia, que ainda que tudo pareça falhar, os fiéis vão a Cristo seguir. Glória ao nome santo do Senhor. Irmãos, e nós sabemos que se aproxima um tempo em que muitas coisas vão parecer falhar. Principalmente, irmãos, essa questão de justiça e injustiça. Muitos, irmãos, vão dizer que se Deus existisse, tal coisa não aconteceria, mas o Senhor já nos alerta: aquilo que acontece está dentro dos meus planos. Creia que aquilo que acontece está dentro dos meus planos, assim como esteve na vida de Abrão, que depois o Senhor permitiu que ele foi chamado de Abraão. E aqui então o Senhor fez um pacto com ele, e o que aconteceu? Posto o sol, houve uma escuridão, e aí, irmãos, um forno de fumo e uma tocha de fogo passou por aquelas metades. Então, ele ofereceu ali, foi um sacrifício ao Senhor, e o Senhor mandou um forno de fumo e uma tocha de fogo, e ali então consumiu aqueles animais. Naquele mesmo dia, fez o Senhor um concerto com Abrão, dizendo: a tua semente tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. E aí aqui então, o Senhor foi falando
a quem também o Senhor daria na mão deles, né? O Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu. Irmãos, quando o povo de Deus estava vindo para Canaã, eles enfrentaram então muitos inimigos. E enquanto eles obedeciam ao Senhor, o Senhor permitia que eles prevaleciam contra os inimigos. Quando eles estavam desobedecendo ao Senhor, o Senhor permitia que os seus inimigos prevaleciam sobre eles. Irmãos, e assim é conosco também. Se nós estamos desobedientes e fazendo aquilo que desagrada ao Senhor, o Senhor permite que os nossos inimigos, que hoje são as hostes espirituais da maldade, prevaleçam sobre nós. Então a nossa alma se angustia e nós nos sentimos distantes do Senhor. Glória a Deus nas alturas. Mas quando nós nos achegamos ao Senhor, quando nós procuramos obedecer a sua palavra, então, irmãos, o Senhor faz com que nós prevalecemos contra os nossos inimigos. E assim, irmãos, a nossa alma vive mais momentos mais de paz, momentos de confiança no Senhor, sem temer pelo amanhã, sem se preocupar com o amanhã. Irmãos, então para nós hoje o conselho desta palavra é que possamos confiar no Senhor, independentemente da situação que estivermos passando. Para Abrão era impossível lhe ter um filho. No momento oportuno, o Senhor abriu a madre de Sara. Ele fala que o seu corpo já era amortecido, o Senhor reviveu o seu corpo, com 100 anos ele gerou Isaque. Glória ao nome santo do Senhor. Irmãos, e o Senhor continuará gerando Isaque na vida daquele que crer que o Senhor é poderoso para gerar em nós, irmãos, que somos já como Sara. Glória ao nome santo do Senhor. De nós mesmos não temos capacidade de nada, mas o Senhor, pelo seu poder, Ele opera o impossível. O mais importante que Ele vai operar em nós é a transformação de maus para bons. Irmãos, essa transformação é um milagre que o Senhor fará. Glória ao nome santo do Senhor. Porque não tem quem tem a capacidade de justificar-se a si mesmo, de mudar a si mesmo. Mas o Senhor espera, irmãos, que nós nos humilhemos diante da sua presença, reconhecendo que somos carentes da sua misericórdia e que também creiamos, irmãos, verdadeiramente que Ele está nos transformando pelos processos difíceis que nós estamos passando. É esta palavra que o Senhor nos traz. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Vamos todos juntos em santa oração agradecer ao Senhor Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, Santo Deus. Aleluia. Aleluia, poderoso Deus. Glória a Deus, Santo. Glória a Deus, Santo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.
Glória a Deus. Glória a Deus. Deus da vida, Glória a Deus. Deus da vida, aleluia. Glória a Deus. Glória, glória, glória. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Tem piedade da nossa vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor Deus, nosso Pai que está no céu, nosso Cristo, nosso joelho se dobra perante Ti, Senhor. Mais uma vez, Senhor, na Tua presença, Senhor amado, em reverência, humilhação e santidade, Senhor. Graças a Deus por ter nos trazido mais uma vez até a Tua casa, Senhor. Tem-nos, Senhor, guardado, Senhor amado. Estamos aqui, Senhor, sem a nossa força, mas pela Tua força, Pai Santo. Graças te damos pelo bom andamento desse santo culto, Senhor, pela Tua presença, Senhor, pelos cantares de hino, Senhor, pelo recitativo, Deus, graças te damos melhormente, Senhor, pela Tua santa e fiel palavra, Senhor, mais uma vez, Senhor, tem falado conosco, Senhor amado, tem nos ensinado, tem nos instruído, Pai Santo, guarda nós debaixo da Tua palavra, Senhor, não nosso melhorar na Tua presença, Senhor, perdoa os nossos pecados, Senhor, nossos erros, nossas faltas diante de Ti, Senhor, ensina a nós melhormente a fazer Tua vontade, nos ajuda, Senhor amado, aleluia, a praticar a Tua palavra, Senhor, na nossa vida, Senhor Deus eterno. Em nenhum momento deixa nós, Senhor amado santo, guardar, Senhor, esse caminho, Senhor Deus, nos ajuda pelo amor de Teu santo nome, Senhor, somos gratos a Ti por tudo, Senhor, aleluia, Senhor, te pedimos mais uma vez, Senhor, perdoa nós, nossos pecados, nossos faltas, nossos erros, Senhor, não somos nada, mas Tu és tudo na nossa vida, Senhor, graças te damos em tudo por tudo, Senhor, nada em nosso nome, pois nada somos, mas em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, bendito e eterno por todo sempre. Amém. Glória a Deus. Glória seja o Senhor. Deus da vida, glória a Deus. Deus da vida, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Santo é Teu nome, Senhor. Aleluia. Glória, glória, glória a Deus. O Senhor Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos cantar o hino 375. 375. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Amém.
Aleluia. Glória a Deus. Vamos encerrar. Toda glória, honra, louvores e ações de graças sejam dadas